Você também já ouviu falar de holding para blindar o seu patrimônio? Será que isso funciona? Em quais casos se aplica? Antes de mais nada, as holdings podem ser classificadas em 3 categorias. Primeiro, holding pura, criada única e exclusivamente para participar de outros negócios. Ela é importante para evitar que conflitos familiares atrapalhem os negócios que a família tenha, à medida que esses conflitos, se houverem, são resolvidos na holding, não contaminando a harmonia societária das demais empresas. Nesse modelo, os bens móveis e imóveis familiares não fazem parte dessa holding. O segundo modelo é a holding familiar, que tecnicamente chamamos de administradora de bens imóveis próprios. Ela é uma poderosa ferramenta para ser usada na proteção do patrimônio, através do Instituto da Doação, por exemplo. No planejamento tributário, à medida que o imposto sobre aluguel é menor na pessoa jurídica do que na pessoa física, e também traz liquidez e redução de custos em um possível processo de inventário, momento em que, naturalmente, a família estará mais fragilizada. Por fim, temos a holding mista. Como o próprio nome diz, é a junção da holding pura e da holding familiar, ou seja, tudo que a família possuir estará integralizado nessa holding e, portanto, não só mitiga impactos nas participações em outras empresas, como também resolve o problema da necessidade do inventário, à medida que, por pertencerem a uma empresa, já terá sido feita a sucessão. Nesse modelo, os bens da família ficam mais suscetíveis aos riscos do desenvolvimento das atividades operacionais, ou seja, menos protegidos, à medida em que eles se confundem com essa atividade. Então, é por isso que quando se fala em proteção do patrimônio, estamos falando da holding familiar. Talvez é até por isso que você chegou a esse vídeo. E aí vamos responder uma dúvida muito comum. A holding familiar blinda o patrimônio? Ou seja, nada, nem ninguém poderá atingir o meu patrimônio? Aqui na Valore, nós não acreditamos em blindagem, à medida que todas as vantagens de se constituir uma holding familiar dependem primordialmente que não haja nenhum tipo de desvio de finalidade, abuso, fraude ou confusão patrimonial. Isto é, não pode ser constituída para o detentor eximir-se de pagar credores, tributos ou trabalhadores. Mesmo porque os frutos de uma holding constituída antes de qualquer dívida podem ser objeto de penhora. Mas, por outro lado, os bens em si, também conhecidos como nua propriedade, estes sim ficam protegidos. Daí acreditarmos em proteção, não em blindagem. Ficou claro? E daí, quais os aspectos mínimos necessários para se criar uma holding patrimonial? São basicamente 2, e parecem até óbvios. Primeiro, que haja harmonia entre os membros da família. Eu não posso colocar irmãos que não se falam dentro de um CNPJ. Segundo, que não haja sobre os bens processo ou dívidas já instituídas, conforme a gente já falou antes, senão não faz nenhum sentido. E quais são os benefícios de se constituir uma holding familiar? Aqui nós dividimos as vantagens em 3 frentes, nós chamamos de tripé. Tem a sucessão familiar, a proteção dos bens e as vantagens tributárias lícitas. Primeiro, sucessão familiar. Integralizar os bens numa holding e já preparar a destinação de suas cotas evita várias dores de cabeça, para os familiares e também para o dono das cotas. Quais dores de cabeça a gente está falando? Primeiro, perda de liquidez em um momento de fragilidade emocional. Segundo, custos com os honorários e taxas que podem chegar a 20% do valor de mercado do patrimônio. Valor de mercado, não valor do imposto de renda. Terceiro, discussões entre familiares acerca da destinação dos bens. E por último, quarto, pode ser um processo demorado e no final ser decidido por um juiz. Proteção dos bens. Uma vez integralizados numa holding e feito o processo sucessório, o doador não corre riscos de perder esse patrimônio caso alguma execução o atinja. Isso porque ele é apenas usufrutuário dos bens e não mais o real proprietário. Claro, novamente, estamos falando aqui de processo de criação de holding em ambiente sem processos e que não seja criado com o objetivo de fraudar credores. É com o intuito de proteger. E por último, as vantagens tributárias.
Seja vender ou alugar os imóveis podem ser mais vantajosos através de um CNPJ, da holding, do que na pessoa física. Empresas de locação, por exemplo, pagam 11,3% de tributos, enquanto na pessoa física a tributação é de 27,5%. Também a venda de imóveis pode ser tributada pelo Simples Nacional, que, como sabemos, traz a menor carga tributária no país. Enfim, estes são os 3 principais benefícios da holding patrimonial. Como você deve ter percebido, as vantagens são grandes e depende muito da vontade de cada família para se determinar qual a melhor estratégia. A gente costuma dizer que é um cobertor curto, infelizmente, ou seja, eu não consigo trazer o máximo de proteção e o máximo de economia tributária. É o que você decidir, o que você mais quer que vai se determinar o melhor caminho. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se quiser saber um pouco mais a respeito, entre em contato conosco no link que está na descrição desse vídeo.